Algumas pessoas pescam peixes, outras pescam pensamentos. Hoje eu estava pensando em algo. Existe uma pergunta antiga que acompanha o ser humano desde o começo dos tempos. Não se trata de uma pergunta prática, não ajuda a pagar as contas, não resolve compromissos, não organiza rotina, mas talvez seja uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer. Por que existe alguma coisa em vez de nada? Essa pergunta atravessou filósofos, poetas, monges, cientistas, me atravessou e atravessou principalmente crianças olhando pela janela. Ela aparece quando a gente encara o mar por tempo demais, quando vê o céu escurecer lentamente, quando acorda no meio da noite e percebe o silêncio da casa, quando olha para uma estrela e entende por um segundo que aquilo que vemos não é só luz, é tempo. O ser humano nasceu cercado de mistério. Antes das cidades, das telas, das notificações e dos compromissos, havia o fogo, havia a noite, o vento, os animais, o medo e o céu. O céu era uma espécie de espelho do infinito. Os antigos olhavam para cima para se orientar, rezar, pensar, imaginar deuses, entender as estações, lembrar que a vida humana era pequena diante de algo imenso. Não se tratava apenas de astronomia, era espanto. Aristóteles, ele dizia que a filosofia começa no assombro, na capacidade de se surpreender com aquilo que existe. E talvez seja exatamente isso que estamos perdendo. Não perdemos apenas o hábito de olhar para o céu, a gente perde também o hábito de nos espantar. A vida continua gigantesca, mas nós aprendemos a atravessá-la como se fosse comum demais. Um exemplo disso é que o sol nasce e a gente mal percebe. A lua aparece e a gente fotografa, mas não contempla. O vento muda e a gente reclama do cabelo, a noite cai e a gente acende uma tela. A grandeza continua diante de nós, mas a nossa atenção está sempre em outro lugar. E aos poucos, sem perceber, a humanidade foi abaixando os olhos. Primeiro por necessidade, depois por pressa, hábito. E eu considero o último a fuga. Hoje, a gente olha para baixo quase que o tempo inteiro. Para a tela, para a tarefa, para o medo. A gente olha para baixo para o próprio pensamento e existe algo muito simbólico nisso, porque olhar para o céu exige uma pausa. Exige levantar a cabeça, interromper por alguns segundos essa sensação de que a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa. O céu, ele não tem uma utilidade imediata, tá? E é por isso que ele tenha talvez se tornado tão estranho para nós. A gente vive numa época que desconfia de tudo que não produz resultado, mas algumas das coisas mais importantes da vida não servem para nada no sentido prático. A contemplação não serve para nada, o silêncio não serve para nada, a beleza de uma nuvem não serve para nada, e justamente por isso salvam alguma coisa dentro da gente. É porque elas nos lembram que existir não é apenas funcionar. Existe uma diferença entre viver e apenas cumprir o dia. O céu, quem sabe, é uma das grandes lembranças disso. Ele continua lá, imenso, de alguma maneira inútil, gratuito, silencioso, como se dissesse sem dizer nada: você não precisa transformar tudo em tarefa. Você não precisa vencer todos os segundos. Você não precisa entender tudo agora. Às vezes basta olhar. Immanuel Kant é um filósofo que talvez você conheça, e ele diz uma coisa que eu gostaria de trazer para cá. Entre minhas anotações aqui, eu vou ler para você uma frase
que eu acho muito importante. Aqui. 2 coisas me enchem o espírito de admiração e respeito: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. E eu acho muito bonito pensar nisso que Kant falou, porque mesmo um homem que dedicou a vida inteira ao pensamento lógico ainda parava diante do céu como alguém diante de um mistério impossível de resolver completamente. E existe algo profundamente humano nisso, a necessidade de sentir admiração. Não é apenas entender o mundo, mas se deixar tocar por ele. Mas eu acredito que a gente está vivendo uma época estranha, já que não tem nada relacionado a saudosismo, a nostalgia, mas a gente vive uma época em que quase tudo precisa ser explicado rápido demais, consumido rápido demais, superado rápido demais. Olha, até o mistério perdeu espaço. Hoje a humanidade sabe mais sobre o universo do que em qualquer outro momento da história. A gente sabe o nome das galáxias, a velocidade da luz, a idade aproximada das estrelas, mas parece que quanto mais informação a gente acumula, menos contemplação a gente sente. É quase que dentro dessa equação da vida, o excesso de explicação ele tivesse subtraído um pouco o encantamento. E isso não acontece só com o céu, acontece com a vida inteira. As pessoas não observam mais a chuva caindo, não observam o próprio bairro mudando lentamente com o tempo, não observam os próprios pais envelhecendo, não observam o próprio rosto mudando no espelho. Tudo virou uma passagem rápida, como se nós estivéssemos atravessando a existência sem realmente pousar nela. O problema é que a alma humana precisa de profundidade, precisa de pausas, precisa de silêncio suficiente para perceber o peso das coisas. Mas o mundo moderno transformou a tensão em disputa. Se eu te falar que existem empresas inteiras competindo por segundos da sua consciência, até aqui dentro dessa rede, eu não sei se você está assistindo pelo YouTube ou alguma outra plataforma, mas aqui existem criadores que estão disputando o tempo inteiro para ter 1 segundo a mais da sua atenção. São notificações que foram totalmente desenhadas para interromper o seu pensamento, vídeos que não promovem nenhuma transformação, eles apenas foram criados para impedir o silêncio. E se a gente for parar para pensar, os algoritmos aprenderam que um ser humano distraído permanece consumindo por mais tempo. Eu acredito que a humanidade esteja cansada justamente porque nunca mais consegue realmente descansar da própria mente. Mesmo quando o corpo para, a atenção continua correndo. Sempre existe mais uma coisa acontecendo, mais alguma informação chegando, mais algum conteúdo esperando. Então a mente perde a capacidade de permanecer. E permanecer é essencial para contemplar. Você não contempla algo correndo. É impossível contemplar o sol enquanto troca de aplicativo. Você não consegue contemplar uma pessoa enquanto pensa na próxima resposta. A contemplação exige entrega. Uma espécie de desaceleração interna. E é por isso que ela se tornou tão rara. Tem um filósofo sul-coreano que eu gosto muito, Byung-Chul Han. Ele fala muito sobre isso, sobre como a sociedade moderna transformou o ser humano em alguém que é incapaz de repousar verdadeiramente, não apenas descansar o corpo, mas eu digo repousar a consciência. Hoje até o descanso virou desempenho. As pessoas assistem série enquanto mexem no celular, escutam música enquanto respondem mensagens,
comem sem perceber o gosto da comida, vivem sem realmente habitar o próprio momento, e isso cria uma sensação silenciosa de vazio. Porque tem uma parte nossa que percebe quando a gente está ausente da própria vida. E é por isso que algumas pessoas sentem uma tristeza que é difícil de explicar. Não é necessariamente depressão, não é necessariamente falta de conquistas. Eu me refiro mais a uma desconexão. É como se a vida estivesse acontecendo, mas elas não estivessem completamente dentro dela. E o mais assustador é que dá para viver anos assim, anos em estado de distração contínua, sem perceber o tempo passando, sem perceber os ciclos mudando, sem perceber que algumas pessoas já não estão mais aqui, sem perceber que alguns momentos nunca mais vão voltar. Existe uma melancolia quando a gente percebe isso. Você pisca e a vida mudou. Acontece muito comigo quando visito minha casa da infância. As ruas parecem menores. Os nossos pais parecem mais velhos. As músicas antigas, elas começam a doer de um jeito estranho, e parte dessa dor existe porque quase nunca percebemos os momentos enquanto eles ainda estão acontecendo. A gente só percebe depois que passam. E é por isso que eu trouxe o céu. O céu ensina exatamente o contrário. Ele existe apenas no agora. Você não consegue guardar um pôr do sol, você não consegue repetir exatamente a mesma noite, a mesma nuvem, o mesmo vento. Tudo muda o tempo inteiro. Já dizia Heráclito, ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, mas eu vou além. Ninguém contempla o mesmo céu 2 vezes. Porque o rio muda, o céu muda e você também. Mas a gente tem a sensação de que o ser humano moderno diz como se tivesse tempo infinito, sempre adiando a presença. Depois eu descanso, depois eu olho o mar com calma, depois eu ligo para aquela pessoa, quer saber? Depois eu vivo. Só que a vida está acontecendo enquanto a gente pensa no depois. E eu acredito que olhar para o céu é importante justamente porque ele interrompe essa ilusão de controle. Quando você observa o céu noturno por tempo suficiente, alguma coisa muda dentro de você. Eu peço para que você faça esse exercício. Você vai perceber que as preocupações, elas diminuem um pouco de tamanho, o ego perde força. Você lembra que existe algo absurdamente maior do que os seus medos imediatos. Tem um conceito chamado de efeito overview. Basicamente, os astronautas, eles descrevem quando vêm à Terra do espaço pela primeira vez. Muitos choram, porque percebem que fronteiras desaparecem vistas de longe, os conflitos parecem pequenos, as divisões humanas parecem absurdas diante da fragilidade silenciosa daquele planeta flutuando no vazio. E a gente precisa desesperadamente recuperar um pouco dessa perspectiva, porque o mundo moderno está encolhendo a experiência humana. Não é absurdo falar que boa parte da população vive confinada em telas, se constrói rapidamente com opiniões rápidas, ciclos de comparação, ansiedade constante. Enquanto isso, o universo continua gigantesco. As árvores continuam crescendo devagar, as marés continuam obedecendo a lua e o céu continua mudando de cor todas as tardes, sem pedir a atenção de ninguém. Existe humildade nisso. O universo não está tentando performar. Só a gente, o ser humano, que vive nessa obsessão de provar o valor o tempo inteiro. Eu não sei vocês, mas isso cansa. Cansa profundamente. Deve ser por isso que tantas pessoas sentem alívio quando vão para lugares
que são silenciosas. Praia, montanha, interior, estradas longas. Porque nesses lugares o excesso de estímulo diminui e a percepção volta lentamente. Eu me lembro quando eu comecei a ouvir o vento de novo, quando eu comecei a reparar mais no som dos pássaros, na textura da luz entrando pela janela, na existência das estrelas, e a gente percebe algo estranho. O mundo nunca perdeu a beleza. Fui eu que perdi a atenção. E isso me remete à frase de Simone Weil, que é: a atenção absoluta é oração. E tem algo espiritual, mesmo para quem não acredita em nada, na capacidade de contemplar sem querer possuir. Ou seja, apenas olhar, sem fotografar, sem postar, sem transformar em conteúdo, porque quando a gente faz isso, de alguma forma, a gente está querendo possuir daquilo. O exercício de existir diante daquilo é difícil, complexo, mas possível, porque algumas experiências precisam permanecer inteiras dentro da alma e não virar registro. Mas hoje, até os momentos mais bonitos estão sendo atravessados pela necessidade de captura. As pessoas não vivem um instante, elas documentam um instante. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. E é por isso que o céu continua tão importante, porque ele não pode ser controlado. Ele não pode ser acelerado, ser reduzido à lógica da produtividade. O céu continua lembrando silenciosamente que existe algo maior do que a velocidade humana. Algo mais antigo do que nossas preocupações. As mesmas estrelas que existiam antes dos impérios continuam lá. Antes da internet, das guerras modernas, antes de você nascer. E adivinha, elas continuarão depois. Isso não torna a minha ou a sua vida insignificante, mas ela torna a sua vida rara. Porque existir, de um certo ponto de vista, é improvável. Você possui consciência dentro de um universo gigantesco. Você consegue sentir tristeza, amor, nostalgia, saudade. Você consegue olhar para o céu e perceber beleza. Isso é extraordinário, mas para sentir isso é preciso parar. Parar de fugir o tempo inteiro, porque no fundo, talvez a humanidade não tenha desaprendido apenas a olhar para o céu, ela desaprendeu a olhar para qualquer coisa profundamente. A permanecer, ao silêncio, a sensação simples de estar viva sem precisar ser distraída a cada 5 segundos. E o céu continua lá. O céu continua aí. Basta você olhar. Silencioso, aguardando que você levante a cabeça de novo. Não para encontrar respostas, mas para lembrar que ainda existe mistério e beleza. Bem, se esse fluxo de pensamento ali de alguma maneira fez sentido para você, eu te convido a vir aqui nos comentários, mas mais do que isso, mais do que qualquer outro comentário, contemple o céu hoje. 10, 20, 30 segundos, que seja 1 minuto. Olhe para o céu com mais cuidado, com mais carinho, internamente e externamente. E se fizer sentido para você fazer parte dessa comunidade, eu te convido também a se inscrever no canal. Bem, até a próxima pesca.